o amor no coração. Paz e bem, vamos aos recados da noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite da Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis. Paz e bem para todos, todos aqueles que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube. E que alegria, né, podermos estar aqui nessa corrente de amor e de luz. Lembrando que a corrente do bem é um momento onde estamos aqui para vibrarmos por todos aqueles que se encontram, os nomes se encontram na nossa corrente de oração do Lar Francisco de Assis, trabalho que já iniciamos há bastante tempo, mas era um trabalho interno, onde todos nós, trabalhadores, tínhamos o compromisso de onde estivéssemos fazer oração por todos aqueles que chegavam até nós, cujos nomes se encontravam na nossa corrente. E com o fechamento da casa, em função desse momento de pandemia, nós estamos fazendo essa corrente do bem online. É um grande momento de nos encontrarmos para sermos focos de luz nas nossas casas, sermos focos de luz a todos aqueles que temos em nossas intenções, para vibrarmos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo nosso planeta. Que esse momento não seja só um momento onde estejamos aqui para assistir uma palestra, mas que tenhamos a consciência que nesse momento estamos buscando mudar a psicosfera da nossa casa, porque nós interferimos grandemente no ambiente em que estamos, com a nossa vibração. E se essa vibração for positiva, for uma vibração de fé, de confiança, de amor, imediatamente essa psicosfera se modifica. E a psicosfera é o ambiente onde estamos, um ambiente energético, que vai sofrer influência dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Por isso, a importância de nos cuidarmos. E principalmente nesse momento onde passamos por um grande enfrentamento, que é esse momento da pandemia, e que precisamos mais do que nunca estarmos vigilantes para cuidarmos da nossa casa interna, em primeiro lugar, da nossa casa externa, da nossa casa cidade, da nossa casa estado, da nossa casa país, da nossa casa planeta, porque todos nós somos responsáveis pelas vibrações, e esse é um momento onde somos alertados para isso, porque nós não somos únicos, nós não somos só responsáveis por nós, pelas nossas ações, mas tudo o que fazemos interfere no nosso planeta, interfere na nossa família, interfere no outro. Então, esse momento vem nos mostrar isso. Somos sistêmicos, fazemos parte de um mesmo sistema, somos irmãos, todos filhos de um mesmo Pai. Então, que esse momento a gente possa vibrar amor, possa vibrar esperança, fé, possa vibrar caridade e exercer esse bem da caridade, doando aquilo que pudermos. Nós temos dons e cada um de nós pode fazer algo pelo nosso irmão e mudar a psicosfera da sua vida, mudar o seu estado. Então, um sabe fazer um bolo, o outro sabe fazer uma comida, o outro sabe cantar, o outro sabe falar, consolar, abraçar, mesmo que virtualmente. Então, vamos doar, porque isso é amor. É o grande exercício, né, de amor. E quando doamos amor, esse é o grande remédio para nos curar e ajudar a curar o outro. Hoje nós vamos receber aqui um companheiro lá de Vila Velha, Espírito Santo, o Hélio Tinoco,
Hélio, seja muito bem-vindo à nossa corrente do bem. Depois da prece, eu vou pedir a você que desbloqueie o seu microfone, a sua câmera e fale conosco. Seja muito bem-vindo ao nosso ambiente virtual do Lar Francisco de Assis. Sinta as vibrações da nossa casa. É o que a gente pretende com esse trabalho da corrente do bem. Levar o nosso lar para o lar de cada um de vocês e poder contribuir para mudar a psicosfera nossa, em primeiro lugar, porque estamos trabalhando e quando a gente trabalha, como isso nos faz bem, e de cada um que esteja em sintonia. Então, lembrando para quem está chegando hoje, pela primeira vez, que a gente sempre pede que seja colocado pertinho de você um copo com água, uma garrafinha, porque no momento da prece final, essa água vai ser magnetizada pelos espíritos que se encontram aí com você, porque nunca estamos sós, sempre estamos acompanhados. E se a nossa ambiência, nossa psicosfera é elevada, quantos companheiros estão conosco, vibrando também elevadamente. Então, vamos nesse momento fazer a nossa prece para iniciarmos a nossa reunião da noite. Vamos fechar os nossos olhos e, nesse momento, abrir as nossas portas para recebermos o nosso Mestre Jesus, sentir a sua divina presença em nossos corações, nos serenizando a mente, nos serenando o coração, nos trazendo paz, harmonia, e possamos sentir as suas vibrações amorosas a nos envolver. E possamos nos alimentar da seiva do amor divino em nós. E nos alimentando dessa seiva, que possamos compartilhar desse amor. Pai, de joelhos em espírito, te pedimos nesse momento a tua permissão para iniciarmos mais uma noite da corrente do bem. Abençoai a todos que aqui estão conosco, a cada família aqui representada, a cada um que estiver em nossas intenções. Abençoai a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Abençoai os nossos governantes para que eles sejam iluminados, para que as suas decisões, que tanto comprometem a vida de muitos, possam ser acertadas, que as suas mentes sejam expandidas para que recebam as orientações do mais alto a conduzir as suas ações. Pedimos, Pai, por todos aqueles profissionais que se encontram na linha de frente, enfrentando o Covid-19, que eles possam sentir o grande amparo que tem da espiritualidade. Te pedimos por aqueles que já se encontram contagiados, que tenham fé, esperança, confiança, que tudo está certo como deve ser. Te pedimos por aqueles que já partiram e retornaram ao plano espiritual, que possam estar sendo acolhidos amorosamente, amparados e cuidados pela equipe espiritual que intensamente trabalha nesse momento para receber esses espíritos. Te pedimos pelos seus familiares que aqui ficaram e que muitas vezes não puderam sequer despedir-se, que eles possam ter seus corações consolados, que sejam amparados, que sejam confortados e que o entendimento possa ser luz a iluminar a sua caminhada. Te pedimos, Pai, pelo nosso companheiro, palestrante dessa noite, o Hélio, que ele possa receber toda a inspiração do mais alto,
ele possa estar acompanhado dos companheiros espirituais a intuí-lo, e que as suas palavras possam hoje nos tocar profundamente, que sejam importantes reflexões para as nossas vidas daqui por diante. Obrigada, Pai. Muito obrigado. Gratidão por esta oportunidade de estarmos aqui. Que a tua luz ilumine as nossas consciências, que a tua paz nos envolva e o teu amor nos conduza. Que assim seja. Gratidão, graças a Deus. Então, nesse momento, Hélio, eu te convido a desbloquear aí o seu microfone, a sua câmera, e nos brindar aí com as suas palavras. Seja muito bem-vindo. E a palavra agora é sua, agora é com você. Queridos irmãos, queridas irmãs, aí de Macaé, aí do lar Francisco de Assis, os companheiros que nos acompanham nessa corrente do bem, uma boa noite a todos nós. É motivo de muita alegria, extrema alegria, poder contribuir de alguma maneira nesse momento tão grave que a sociedade passa, onde nossas casas espíritas estão não podendo realizar reuniões presenciais. E que bom que a gente tem esse canal, a gente tem essa possibilidade de trabalhar à distância, mas, por certo, unidos pelo coração. Uma alegria muito grande, fiquei feliz pelo convite. E o tema que a gente vai trabalhar nessa noite é uma pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Na verdade, quando a gente faz uma pergunta, na verdade, a gente quer obter uma resposta. Essa pergunta teria ficado extremamente conhecida porque ela foi feita por um dos nomes mais importantes da história do cristianismo, um dos grandes nomes do judaísmo, Saulo de Tarso. Aquele homem que tinha poderes do Sinédrio, aquele homem que tinha status de conselheiro do Sinédrio, um homem que tinha feito estudos aos pés de Gamaliel, um homem extremamente importante. E, de repente, em um determinado momento, a ser narrado durante a palestra, ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E eu queria, meu irmão, minha irmã, transferir a pergunta de Saulo para cada um de nós. Eu queria que você perguntasse a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? No entanto, eu quero, antes de você fazer a pergunta, lhe fazer um alerta. É bem provável que você receba a resposta de Jesus. Será que, diante da resposta, por certo, desafiadora, estaremos dispostos a ouvi-lo, a atendê-lo? Então, que possa ser, meus irmãos, dessa noite, como bem fez a companheira na prece, que possa ser momentos que nos auxiliem em nossa caminhada, a fim de que a gente entenda que, vibrando no bem, vibrando no amor, podemos colaborar, sim, para a construção do mundo melhor. A nossa prece, agora à tarde, mais cedo, durante os dias que antecederam o nosso encontro aqui, foi rogar aos amigos espirituais que nos auxiliassem, a fim de que as palavras não sejam só palavras, mas que elas possam calar profundamente nossos corações e nos permita sairmos daqui decididos a vivenciá-las, a nos transformar naqueles que praticam as palavras de Deus. Pois bem, queridos, para começar a trabalhar um tema: Senhor, que queres que eu te faça? Eu montei uma didática, e esse texto, essa fala de Paulo, de Saulo, até então, ela está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, a pedido do próprio Paulo. Esse registro está no livro Paulo e Estevão, e o capítulo é de número 9, de 1 a 16, que vai nos narrar a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Eu vou trazer o texto completo, no entanto, eu dividi em 4 blocos. Vamos fazer algumas considerações extremamente importantes em cada um desses blocos. Para começar, então, meus irmãos, o primeiro bloco ele é dos versículos de 1 a 6. Depois o companheiro pode, em casa, pegar a sua Bíblia, fazer essa verificação. Se você tiver acesso à Bíblia, ele pega. Então o texto narra assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que,
se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Meus irmãos, nós vemos aqui, percebemos aqui nesse primeiro texto, na primeira parte desse texto, que Paulo de Tarso, que Saulo, ele era um homem extremamente dedicado à sua religião. Ele acreditava profundamente que os ensinos da Torá eram absolutos. Ele não compreendia que muitos pudessem seguir a um simples nazareno que trazia um ensinamento novo, que algumas vezes contrariava aquilo que ele tinha por verdade. Meus irmãos, nos é permitido, sim, ter opiniões diferentes. Nos é permitido, sim, pensar diferente dos outros. No entanto, o detalhe crucial é que Paulo respirava ameaças e morte. Talvez não seja a minha posição ou política ou uma posição religiosa que mais importe. Talvez seja o meu grau de fanatismo, o meu grau de envolvimento que me permita, em nome da minha verdade, querer impor ao outro a força ou a violência. Era esse Saulo, um homem que tinha poderes do sinédrio para matar. E ele vai, então, até aqueles que poderiam lhe oferecer e pede cartas para ir até uma cidade chamada Damasco. E veja, meus irmãos, o teor do texto. E se ali encontrasse, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Daquela seita. Era assim que ele compreendia. Era assim que ele se referia. Aquela seita. No entanto, meus irmãos, vamos ver que mais tarde ele encontraria a verdade nessa seita. Então, esses homens e mulheres seriam trazidos a Jerusalém e seriam mortos. Inevitavelmente, seriam mortos. Pois bem, avança o bloco de informações, ainda o primeiro bloco, e o texto de Lucas diz: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Meus irmãos, aqui vale a pena a gente pontuar algumas questões importantes. Ele cai por terra. É claro que aqui não se sabe, os historiadores têm dúvidas, se a caravana que o seguia iam a cavalo ou a camelos, ou se a cavalo e a camelos, não se sabe. No entanto, literalmente, ele cai da montaria. Meus irmãos, era aqui uma expressão simbólica, como outras que vamos encontrar nesse texto. Então, Saulo cai da sua posição, cai da sua atitude altiva, de um ponto de que é ele que tem o poder de mando, diante daquela imensa luz que vai lhe clarear as trevas do coração. Ele pergunta: quem é Senhor? Historiadores que trabalham a vida de Paulo, de Tarso, dizem que nesse momento ele já ensaiava no seu coração um princípio de redenção. Ele entende racionalmente que está diante de alguém que tem uma autoridade acima da dele. Aquele homem prepotente e arrogante, conhecedor profundo da Torá, que estudara aos pés de Gamaliel e que tinha um imenso cuidado pela sua filosofia. Agora, caído literalmente no chão, pergunta: quem é Senhor? E diante da pergunta, ele ouve a seguinte resposta: e disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meus irmãos, será que Paulo estaria perseguindo o próprio Jesus? Não. Perseguia-o indiretamente, porque perseguia os seus seguidores, homens simples, homens humildes. No entanto, diante da fala, da pergunta, eu sou Jesus a quem tu persegues. E há um complemento. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar, meu irmão, minha irmã, é resistir, é revoltar-se. Aguilhões aqui, aguilhão no sentido literal, uma ponta de ferro fixado na extremidade de um bastão que serve para picar os bois, para dar seguimento ao rebanho. No entanto, no sentido figurativo,
É um sofrimento intenso, um sofrimento pungente. É tudo aquilo que incita a agir. É um estímulo. Meus irmãos, será que nós temos recalcitrado contra os aguilhões? Será que diante da dor da vida, a dor natural que tem nos encaminhado para próximo de Deus, será que diante da dificuldade que muitas vezes me faz refletir, parar, pensar, eu tenho reclamado, eu tenho recalcitrado? Será que eu não entendi ainda que a vida não é um mar de rosas? Costumo dizer nas palestras que o planeta não é um parque de diversões. Na verdade, é um canteiro de obras, onde a obra principal a ser construída é o reino de Deus em nossos corações. Será que, a exemplo de Paulo, recalcitramos contra os aguilhões? Me lembrei daquela fala de Chico Xavier, quando o venerando dizia que a evolução é líquida. Ele dizia que a evolução só acontece desidratando, ou ela haverá de acontecer por meio do suor do trabalho, ou então pelas lágrimas do sofrimento. Meus irmãos, minhas irmãs, até quando vamos escolher as lágrimas do sofrimento? Se nos é oportunizados agora escolher o suor do trabalho. Pois bem, Paulo caído escuta a informação de que é Jesus aquele que lhe persegue. E o texto, para fechar o bloco, diz: e ele, tremendo e atônito, disse. A frase que é tema da nossa palestra: Senhor, que queres que eu faça? É interessante que agora mais uma pergunta, agora mais profundamente reconhecendo Jesus, o Senhor, e ele ouve a resposta. E a resposta é, no mínimo, curiosa. Disse-lhe então o Senhor, diz o texto: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Meus irmãos, era aqui Paulo recebendo de Jesus a primeira lição. As revelações espirituais, elas vêm em etapas e obedecem os momentos mais adequados. Se não estamos prontos para comer o alimento sólido, como diz Paulo de Tarso, é preciso alimentarmos-nos do leite. Algumas vezes nós queremos a resposta do projeto, queremos que Deus nos diga tudo que está reservado a cada um de nós. Quando no exemplo de Paulo, foi. E um outro detalhe, começando pelo básico. Meu irmão, quantas vezes temos perdido tempo? Sim, desperdiçado tempo, discutindo questões doutrinárias, que são importantes, mas não são as mais importantes, não são as básicas. Gastamos algum tempo do nosso dia a dia querendo discutir se Jesus é o Espírito de verdade, ou se ele não é, ou se Allan Kardec é a reencarnação, se Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, ou se não é, quando o mais básico está dito. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pagai o mal com o bem. Perdoai 70 vezes 7. Meus irmãos, deveríamos nos atentar para o básico. Aprendendo, então, essa primeira lição que Jesus ofereceu a Paulo de Tarso. Fechado o primeiro bloco. O segundo bloco é dos versículos de número 7 até o número 9. Lucas narra-nos assim: e os varões que iam com ele, com Paulo, com Saulo, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. Era um fenômeno que nós conhecemos na literatura espírita como fenômeno de voz direta. Todos ouviram a voz. No entanto, somente Paulo veria a luz. Há uma razão disso? Sim. Vou explicar por quê. Mas o texto prossegue dizendo: Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Aquele homem precisou ter uma cegueira necessária, uma cegueira temporária. Por quê, meus irmãos? Porque, diante da sua altivez, de maneira alguma, ele se permitiria, segundo a conclusão do texto, ser levado pelas mãos. Diz o texto: e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Aquele homem arrogante, prepotente, dono da verdade, altivo, se não tivesse cego, jamais permitiria que ninguém o levasse pelas mãos. Funcionaria para ele como uma espécie de humilhação. Meus irmãos, e começa aqui um treinamento de um novo homem, um homem escolhido
um apóstolo que tinha um papel, que tem um papel, que teve um papel imenso na expansão do cristianismo entre os povos não-judeus, entre os não-hebreus. No entanto, ele é conduzido até Damasco. Duas lições importantes. Começarmos pelo básico. Tentarmos perguntar, eu tenho tentado amar aos moldes do Cristo, por exemplo. E no segundo momento, perceber, meus irmãos, que precisamos nos humilhar. Precisamos ser conduzidos pelas mãos. Meus irmãos, como bem colocou a companheira na prece, todos nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Não há entre nós a ideia da autossuficiência. É um engano formatado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pelas chagas da humanidade, segundo Kardec, na sua literatura. E para concluir, então, o segundo bloco, e diz o texto, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Os estudiosos de Paulo de Tarso se dividem aqui em 2 grupos. Há teólogos que dizem que Paulo de Tarso ficou sem comer, sem beber por 3 dias, porque estava revoltado. Um outro bloco de teólogos, vejo que há conflitos naturais. Para interpretar textos do ontem, dizem que Paulo teria se recolhido num jejum, uma das práticas da sua religião judaica, onde buscava uma aproximação maior de Deus. Vamos entender ao longo do texto que essa segunda opção nos parece a mais correta. Mas entramos, então, para entrar nesse terceiro bloco, eu me lembrei de um detalhe importante. Os companheiros se recordam do episódio da Transfiguração, lá de Lucas, capítulo 9, de 28 a 36, quando Pedro, Tiago e João foram levados ao alto de um monte, e lá Jesus se mostrou para ele, mostrou a sua grandiosidade, fez que eles pudessem vê-lo, e ele então se transfigura em luz. A pergunta é, por que aqueles homens não ficaram cegos? Se Paulo de Tarso, diante da luz de Jesus, teria ficado, não é verdade? Parece uma contradição, mas não é. O detalhe importante é que agora Jesus estava livre de um envoltório material. E ele pôde mostrar todo o seu potencial iluminativo. E profundamente penetraria o coração de Paulo. E aquela cegueira física, temporária, necessária, teria também para ele uma importante lição. Seguimos então, meus irmãos, para o terceiro bloco, mostrando para a gente os versículos agora de 10 a 14. Narra-nos assim o evangelista Lucas. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui. Meus irmãos, deixa eu me prender um pouco a esse eis-me aqui, Senhor, desse discípulo, desse homem chamado Ananias. Essa fala demonstra a sua prontificação e a sua disposição para servir. Ele poderia perguntar, Senhor, o que queres de mim? Olha, eu estou ocupado agora. Qual é o motivo pelo qual me chamas? No entanto, ele se prontifica. Eis-me aqui, Senhor, disposto a servir. Meu irmão, minha irmã, reflita comigo. Viemos aqui para isso. Não para olhar o coração do outro, mas olhar os nossos próprios corações. Viemos aqui nessa reunião virtual. Viemos aqui nesse planeta, nessa encarnação, para olhar os nossos corações, detectar as dificuldades, as faltas, os erros, sim, e implementar um projeto de auto-melhoramento, de reforma moral, que aqui, entre nós espíritas, é conhecido por reforma íntima. Será, meu irmão, qual o seu grau de prontificação e disposição para servir? Será que diante do convite da casa espírita ou das instituições para a tarefa, será que eu tenho dito, eis-me aqui, Senhor? Como disse Ananias? Passagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, a lição de número 79, que tem como título O Mais e os Discípulos. E lá, Emmanuel, com muita propriedade, vai discorrer esse nosso perfil imperfeito, aonde nós conseguimos
facilmente, meus irmãos, trazer desculpas autoconvincentes. Muitas vezes, desculpas que convencem o outro e a nós mesmos. Com extrema facilidade. Então, não podemos participar da reunião, porque nesse momento eu tenho academia, ou eu tenho aula de inglês, ou tenho outra coisa qualquer. Será que não deveria rever a minha agenda e abrir brechas para investir no que é mais importante para mim, na minha evolução moral, na minha capacidade de buscar o conhecimento e evolução? Sim, é o motivo pelo qual viemos aqui. Meus irmãos, para resumir, viemos aqui nesse planeta para aprender a amar. E o laboratório do amor é a vida, são as pessoas, as circunstâncias, a pandemia, as crises financeiras que virão logo após a pandemia, a família, os amigos, o trabalho, ferramentas vivas para ensinar. Mas Emmanuel completa dizendo nessa lição, número 79, ele vai dizer que é muito fácil a gente fugir dos compromissos assumidos. É muito fácil a gente fingir para não assumir. Quantas vezes, meus irmãos, até lastimamos, externamos uma fala de lástima, dizendo: ah, se eu pudesse, ah, quanto eu queria. E queremos passar a tarefa para os outros porque fugimos à nossa prontificação. Talvez não tenhamos ainda percebido que estamos diante de oportunidades, meus irmãos, preciosíssimas. Quando fazemos o bem para o outro, quando aprendemos a servir, nós estamos nos afinizando com Jesus e construindo o caráter do bem, o caráter do amor, através da caridade, através do serviço. Então, quando fazemos alguma coisa por alguém, estamos fazendo primeiro pela gente. Indiretamente, sim, mas é verdade. Mas quando eu me disponibilizo a fazer uma ação em benefício do outro, eu estou diretamente trabalhando a grande chaga da humanidade, que é o egoísmo. Quando Jesus nos convidou para a tarefa, lá em Lucas 9, 23, ele disse assim, e dizia a todos, a você, a mim, se alguém quer vir após mim, se quiser, negue-se a si mesmo. Kardec, mais tarde, transformaria isso em negar, em vencer o egoísmo, vencer o ego. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, dizendo que é uma cruz a levar, depois vem e siga. Meus irmãos, quantas vezes atuamos no discurpismo, atuamos no personalismo e deixamos de ser aqueles que estão se prontificando a ser Jesus e, em consequência disso, conquistarem um nível a mais de evolução moral e aprendizado do amor. Ananias, por certo, não aprendeu isso no caso. Ele viu os exemplos. Ele viu isso na história de Abraão, ele viu na história de Jacó, de Moisés, Samuel, Isaías e tantos outros nomes da Torá, do Velho Testamento. E ele agora, diante do convite de Jesus, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Será, meu irmão, minha irmã, que não deveríamos começar a repensar a nossa posição diante dos inúmeros convites que temos recebido da instituição, da causa e da casa espírita? Pois bem, dito isso, Ananias recebe a resposta. E disse-lhe então Jesus, o texto prossegue dizendo: levanta-te e vai à rua de chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Meus irmãos, observem só. Paulo de Tarso, então, para afinarmos com aquela segunda linha teológica, ele está em oração. Então, os 3 dias sem beber e sem comer, por certo, dizem respeito a um ritual. Sim, para ele naquele momento, onde ele busca se aproximar de Deus. Meus irmãos, é claro que com diferenças cruciais colocadas aqui, mas será que nós temos buscado a Deus na hora da dificuldade? Na hora da minha cegueira, na hora de eu cair do cavalo, na hora da minha falência, na hora da minha doença, na hora da minha dificuldade com a família? Eu tenho buscado a ferramenta da oração? Será, meu irmão, que eu tenho orado? Bom que nós podemos ter um encontro 3 vezes por semana aqui, mas e os outros horários? Não deveria eu ter uma vida de oração mais constante? É uma escolha, uma decisão. No entanto, a oração nos aproxima de Deus.
Então ele está orando. E, meus irmãos, é por conta dessa prece que diz o texto. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Veja, meus irmãos, não há mais dúvidas. E punha a mão para que tornasse a ver. No mesmo instante que Jesus aparece a Ananias dizendo, vá até Saulo, ele também aparece a Saulo e diz numa visão, olha, vai vir um homem chamado Ananias e vai lhe devolver a visão. Diante dessa proposta, Ananias respondeu, Senhor, de muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Meus irmãos, talvez, não sei quantos devem ter visto o seminário que eu vi do Luiz, e ele faz uma brincadeira, dizendo assim, que Ananias questiona, mas Senhor, o senhor tem certeza que é para ir lá na pensão de Judas? Esse camarada é aquele que está vindo para me prender. Eu sei que o senhor tem uma boa assessoria, mas será que eles não fizeram uma confusão? Ananias questiona. E a resposta que ele vai ouvir é fundamentalíssima. Vem no quarto bloco. O bloco de 15 a 18. Diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu sei que os companheiros não me conhecem ainda, né? É a primeira vez que eu estou participando desse trabalho. Só fiz uma palestra em Macaé, foi esse ano presencial, né? Eu tive um trabalho, fizemos na região dos Lagos, e no caminho paramos ali no Grupo Espírita Pedro, né? Um domingo às 19h30, me parece. Fizemos ali uma participação, depois voltamos, seguimos viagem para nossa casa. Mas, primeira vez que os companheiros me veem, eu venho de uma religião evangélica. Eu fui da Igreja Batista na minha adolescência, minha juventude. Depois eu migrei para um segmento pentecostal. E eu confesso, companheiros, que eu tinha um certo ciúme, uma certa inveja quando eu li, Paulo é um vaso escolhido. Também queria ter sido escolhido, né? Eu não entendi ainda muito bem. Só que eu esquecia de ler o complemento desse texto. Eu vou depois explicar por que Paulo é vaso escolhido, mas o complemento diz assim, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Meus irmãos, não há facilidades, não há facilidades. Nós não somos convidados a facilidades. O lugar não é de facilidade. Nosso planeta é desafios, são lutas que vão fortalecer o espírito mortal, vão fazê-lo robusto e vão também ajudá-los a quitar seus débitos do passado. No texto citado aqui, lá de Lucas, capítulo 9, versículo 23, o Nazareno nos afirmou que teríamos uma cruz para levar. Eu não sei, meu irmão, qual é a sua cruz. Não sei. Pode ser uma cruz específica. Talvez um contra-cheque pequeno, uma dificuldade financeira, talvez a falta de um relacionamento, talvez a cruz seja um familiar adoecido, alguém que você precisa tomar conta. Cruzes que o Senhor nos ofereceu visando o nosso melhoramento moral, educação do espírito mortal e ação de débitos do passado. Não há erro, meus irmãos. No entanto, há uma cruz comum a você e comum a mim, a chamada cruz da evolução moral, onde nós necessitaremos trabalhar por vencer a nós mesmos. Meu irmão, essa é a grande luta. É o que Paulo de Tarso chamava de o bom combate. Combater o mal que ainda está em nós. Vaso escolhido. Como é que podemos interpretar essa escolha? De um vaso que vai ser escolhido, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer em meu nome. Meus irmãos, Paulo já convertido, foram 30 anos, onde ele andou 21 mil quilômetros. Naufrágios, açoites, apedrejamentos, fugas, sono ao relento. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer em meu nome. Vivemos hoje uma espécie de espiritismo social, moderno, onde não queremos o sacrifício. No entanto, meus irmãos, somos convidados a sacrificar o nosso ego, abrir mão de nós mesmos, nossos saberes financeiros, a fim de dividi-los, a fim de exaltar o nome de Jesus.
esse vaso escolhido, porque Paulo de Tarso precisava ser aquele companheiro que viria a ser uma testemunha viva do evangelho que transforma. Eu fico pensando, meus irmãos, como as pessoas se convenceram quando viram esse Paulo de Tarso transformado. Jesus não faz as coisas pela metade. Manda Ananias, que vai curar Saulo, e ao mesmo tempo diz a Saulo que virá Ananias. E agora, meus irmãos, ele escolhe Paulo para ser testemunha viva. Paulo de Tarso escreveu cartas às igrejas, e na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer que nós deveríamos ser cartas vivas. As cartas do Cristo, meu irmão, minha irmã, para reflexão, o que as pessoas têm lido em você? O que elas têm lido em mim? Perfeição? Não. Boa vontade, interesse, dedicação, esforço desmedido para tentar a cada dia ser um pouco melhor, caminhando na direção de nos transformarmos no homem de bem? Pois bem, queridos, essa testemunha viva do evangelho que transforma seria Saulo. E Saulo de Tarso é interessante, tem uma analogia. Saulo, se você for verificar a origem da palavra, significa soberbo no grego. E depois de convertido, ele assume o nome de Paulo. Trocou de nome. Assim como Hippolyte Léon Denis Arrivaio passou a ser chamado de Allan Kardec. No entanto, Paulo, se você analisar a palavra, é do latim, significa pequeno. De soberbo a pequeno. Era Paulo entendendo, era Saulo entendendo, Paulo entendendo a lição de Pedro. Pedro, íntimo do Nazareno, o líder do colégio apostólico, que cedeu a sua casa para ser o quartel-general, para difundir a mensagem do Cristo no mundo conhecido, para ele até então, entre os judeus. Mas ele ensinaria Paulo, e a carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Meus irmãos, será que nós temos sido arrogantes, orgulhosos, a exemplo de Paulo? Será que temos sido prepotentes, permitindo externar o nosso personalismo, esquecendo o trabalho em equipe, esquecendo de que nossos irmãos de jornada cometem erros como nós mesmos, que são também limitados, que precisam ser aceitos e amados? Será que compreendemos? Quando o Espírito de Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, faz uma fala para espíritas, ele diz: espíritas, amai-vos. O primeiro ensinamento é este. O segundo, instruí-vos. Ele está dizendo: espíritas, amai-vos. Ele sabia, meus irmãos, que com o crescimento desse movimento, nós também poderíamos ter dificuldades. E muitas vezes ter desentendimentos. No entanto, a recomendação para curar, para resolver qualquer atrito, é o amor. Espíritas, amai-vos. De soberbo a pequeno, Paulo se torna o exemplo. E por que Paulo ouve, por que Ananias ouve que Paulo é um vaso escolhido? Duas questões são importantes serem trazidas aqui. Primeiro, que Paulo está preparado. E Paulo tem algo importante para o momento, é estar em evidência. Paulo preparado. Meus irmãos, havia um planejamento reencarnatório. Meu irmão, minha irmã, escuta com carinho que eu vou dizer para você. Nenhum de nós está como espíritas agora por acaso. Não. Foi feita uma avaliação e perceberam que nós já estávamos prontos por um processo de busca religiosa, de agora encontrarmos uma doutrina desafiadora. Há um planejamento reencarnatório visando o nosso auto-melhoramento, nossa evolução moral. Para Paulo não foi diferente. Ele veio preparado. Houve um planejamento. E ele estava preparado porque, podia citar vários itens aqui, mas o tempo não permite. Um dado importante. Paulo falava o grego. O grego era a língua universal, era a língua internacional. Os companheiros se recordam como foi que o grego se tornaria uma língua universal? Veja que detalhe importante, meus irmãos. 260 anos antes de Paulo de Tarso, aproximadamente 260, o grande imperador Alexandre o Grande dominou o mundo conhecido.
e ele escravizava os seus conquistados, e além de transformá-los em escravos, ele os obrigava a falar o grego. Parecia uma maldade, né? Era uma maldade. Não sei o que é pior, ser escravo ou ter que aprender a falar grego, mas se um soldado greco-macedônio adentrasse a uma determinada aldeia, encontrasse alguém falando o seu dialeto, poderia matá-lo. Era obrigado a falar o grego. Foi essa maldade de Alexandre o Grande que permitiu o mundo, sob o Império Romano, agora ouvir as falas de Paulo de Tarso, porque o mundo falava grego. Paulo precisava falar grego. E outro detalhe, Paulo estava em evidência. Por isso é escolhido. Estava em evidência. E ele utilizou uma ferramenta que eu batizei de estratégia das sinagogas. Os companheiros sabem como é que Paulo fundava uma igreja? Ele chegava numa cidade, e isso já passaram 6 anos, né? Ou um pouco mais. Adentrava numa cidade e ia numa sinagoga. Quando ele entrava na sinagoga, não havia comunicação em tempo real como temos hoje. As pessoas não sabiam que Saulo agora era Paulo. Não sabiam. Olhavam para ele e diziam, olha, aquele é o doutor da lei, é o conselheiro do Sinédrio. Tudo bem, ele está mal vestido, não está com aquela pompa toda, mas ofereçamos a ele a tribuna. E faziam. Oferecia a tribuna, Paulo assumia a tribuna, e ao invés de falar do judaísmo, ele pregava o evangelho. E pregava com energia, com veemência, com a atitude de ter vivenciado o encontro com Jesus. E aqueles homens acreditavam. Por isso que ele saía dali tocado, espancado, apedrejado, tinha que fugir. Mas mais tarde, os que tinham entendido o discurso claro de Paulo de Tarso procuravam por ele, encontravam e formavam chamadas igrejas domésticas. Foi assim, meus irmãos, por isso que Paulo é o vaso escolhido. E no texto, eu complemento, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer em meu nome. Há uma fala de Paulo de Tarso, não me recordo agora a referência, onde ele diz assim, mais para o final da sua história, ele diz assim, agora, ninguém me moleste mais, porque trago em mim as marcas do Cristo. Voltando para fechar o 4º bloco, porque o relógio vai avançando, e Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Interessante que aqui, cheio do Espírito Santo, tornar a ver. Uma analogia, meus irmãos, era para Paulo enxergar com os olhos do Espírito. Era para ele entender e compreender a verdadeira realidade espiritual. Meu irmão, minha irmã, se até aqui você não decorou tudo o que eu disse, nem é para isso, mas guarde o que eu vou dizer agora, guarde isso profundamente. Nós somos espíritos imortais, passando pela experiência humana. Só mais uma vez. De tantas outras, que ainda vamos passar e que já passamos. Para poder compreender que somos espíritos. Nós não somos um corpo. Nós temos um corpo. Um corpo que é um empréstimo de Deus, que na linguagem de André Luiz, ele refere-se a aparelho, que deveria ser usado por você e por mim, para desenvolver caracteres e virtudes do espírito imortal. Tornar a ver, também para Paulo de Tarso, foi relembrar os seus compromissos assumidos no plano espiritual. E ele se lembrava. Meus irmãos, eu pergunto para você, será que nós temos esquecido os nossos compromissos assumidos? Não. Sim, porque não viemos aqui passear, não. Viemos aqui para trabalhar profundamente. E diz o texto, para fechar, e seja cheio do Santo Espírito. Nas traduções da Bíblia, nós invertemos a ordem, mudamos o sentido, criamos um personagem. Na verdade, estar cheio do Espírito Santo não significa estar cheio de uma entidade específica, mas estar cheio de um estado da graça divina. Quando nós nos enchemos da graça de Deus, nós externamos ações diferentes. A palavra do Cristo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Meu irmão, minha irmã, temos enchido o nosso coração
com as coisas de Jesus? Será que temos tentado vivenciar um estado de graça, entendendo que Deus está no comando de tudo, nada acontece por acaso, tudo tem uma função? Por mais que eu, na minha limitação de compreensão, desconheça, pois bem, esse estado de graça, ele é fruto de uma convicção espiritual. E o texto, para fechar então o quarto bloco, e adentrarmos em outras considerações, porque ainda me tenho aqui ainda 17 minutos, não é? Pelo meu tempo marcado aqui, diz assim: e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Recuperou a vista, caiu dos olhos como umas escamas. Eu me lembrei, meus irmãos, de Lucas 23, aquele episódio que narra a crucificação de Jesus, quando a hora nona do calendário romano, 3 da tarde, quando o mestre morreu, quando ele tomba a cabeça para o lado, fez-se noite. Houve trevas, aconteceram terremotos. O véu do templo, que tinha próximos 40 centímetros de espessura, sozinho, rasgou-se ao meio. Foi aí que Pôncio Pilatos mandou colocar, não de forma irônica mais, uma placa dizendo: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Me lembrei desse véu rasgado, me lembrei de descortinar, me lembrei de duas falas do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, no capítulo 6, quando fala do Cristo Consolador, item 4, que diz assim: o Espiritismo lhe dá a fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa a alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele, o Espiritismo, o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. O Espírito de Verdade, também Evangelho segundo o Espiritismo, lá no prefácio, vai dizer assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como imenso exército que se movimenta a receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e vêm iluminar os caminhos, como estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos céus. A nossa prece, meus irmãos, deveria ser para termos os olhos abertos, para enxergar com os olhos do espírito mortal. Quando Allan Kardec vai na questão 918, inquirir a espiritualidade com relação ao conceito do homem de bem que ele introduz ali, ele vai perguntar por que indício se pode reconhecer no espírito a sua evolução, na escala evolutiva dos espíritos. E os espíritos dizem a Kardec por duas razões. Primeiro, por cumprir a lei de Deus. Perguntemo-nos, será que eu tenho tentado cumprir a lei de Deus? Alguém achou que ia ser fácil? Ah, não. Não foi dito que seria fácil. Temos tentado cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Temos, no segundo momento, vivenciado, mesmo encarnados, a realidade espiritual. Era essa a proposta. Ele antecipa a realidade da vida futura. Meus irmãos, será que nós entendemos? Somos espíritos de passagem e passamos extremamente rápido. O tempo está passando extremamente rápido. Meus irmãos, não estou brincando não, hoje é 20 de maio. O ano está passando. A vida material passa rápido. Será que eu tenho aproveitado esse tempo para desenvolver e investir na conquista de caracteres imortais? Porque tudo passa. Tudo passa. Então volta à pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Será que o que eu vou responder a Jesus diante, Senhor, o que queres que eu faça? E ele vai me dizer, eu tenho certeza que a resposta é: ama um pouco mais. Senhor, o que queres que eu faça? Ama. Lembram do encontro, da despedida no Getsêmani, antes do Getsêmani, no cenáculo, aonde aquele segundo andar da casa da tia de João Pedro, de João Marcos, discípulo de Jesus, emprestada para a Santa Ceia. O Nazareno olha para Pedro e ele, preocupado com os afazeres: Pedro, me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. Meio que no automático. No segundo momento, volta mais uma vez
o Cristo a perguntar: Pedro, me amas? E Pedro ficou até aborrecido. Mais uma terceira vez: Pedro, me amas? E Pedro para tudo e diz nos olhos: Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que ele ouviu depois? Então apacenta as minhas ovelhas. Então ama. Meus irmãos, o grande convite de Jesus é o convite ao amor. Ele nos disse isso. João 13,35. Os meus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Temos amado, temos tentado amar. Pois bem, para começar a fazer um fechamento, tem 11 minutos. Livro Morada de Luz e ao Espírito Diverso, pela mão de Chico Xavier, um texto de Emmanuel. Diz assim: abramos o coração ao sol da prece e roguemos ao Pai nos conceda a visão. Rogar que nos conceda a visão. Claro, espiritual. Claro que de espíritos imortais. Meus irmãos, pedir a Deus: Senhor, me ajuda a ver a vida com os olhos do espírito mortal, para que minhas decisões possam me levar à evolução e não me atrapalhem mais, como tem feito tantos séculos. Rogamos a visão. Rogamos ao Pai nos conceda a visão. E diz mais: basta haja em nós o amor pelo bem e a vocação de servir. Só isso. A visão, haja em nós o amor pelo bem e a vocação de servir, para que as bênçãos desse manancial nos felicitem a vida. Não nos levantemos, porém, na área da experiência, exclamando: ouve, Senhor, que teu servo clama. Numa posição de arrogância, de exigir de Deus, ao invés de: Senhor, eis-me aqui. Mas antes, digamos, genuflexos, no altar do Espírito: fala, Senhor, que teu servo escuta. Será, meus irmãos, estamos preparados para dizer: Senhor, fala que eu quero ouvir. Senhor, fala que eu quero cumprir a tua vontade. Talvez ele te peça: meu irmão, perdoa aquele companheiro ou outro. Recua na sua posição. Volta atrás, seja flexível. Tente reconsiderar a sua posição. Radicaliza menos. Entenda que todos precisam ser tolerados, assim até nós mesmos algumas vezes. Num texto seguinte, Vinha de Luz, ainda Emmanuel, por Chico Xavier, lição 150. Diz assim: não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade. Em nome do Mestre, aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolva os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Meus irmãos, nós vamos receber dos benfeitores espirituais, sim, a ajuda, o auxílio. Os amigos vão nos acompanhar. Há uma corrente do bem formada aqui, mas nós somos seres individuais. Segundo Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, teria nos dito o apóstolo Gentis: porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Compreender que temos uma responsabilidade pessoal e vamos prestar contas. Paulo de Tarso, um homem acostumado a tribunais, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, faz o seguinte registro: haverá um dia em que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal do Cristo para darmos conta do que fizemos por meio do corpo, se bem ou mal. Na teologia do passado, na teologia limitada, fracassada do ontem, nós imaginamos ser esse o tribunal condenatório para mandar o homem para o inferno ou para o céu. O Espiritismo nos esclarece de forma muito mais amorosa esse Deus que não pune. Esses momentos, já passamos algumas vezes, acontecem no nosso retorno à pátria espiritual. E lá, depois de estabilizados dessa perturbação do desligamento espiritual, do corpo, do perispírito, do corpo e do espírito, nós somos avaliados. Não é um tribunal condenatório, é um tribunal avaliatório, onde nós vamos perceber onde foi que erramos. E se, por exemplo, eu não fui um bom pai, eu vou receber um treinamento no mundo espiritual para quando eu reencarnar uma outra vez e vier a ser pai,
eu possa ter mais chances de acertar. Não há condenação, meus irmãos. A condenação foi criada pela teologia. Quando Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, no capítulo número 1, ele vai dizer que o Evangelho de Jesus é o Evangelho de amor e de redenção. Tudo que for contrário a amor e redenção é teologia. No entanto, haverá o dia que compareceremos diante do tribunal do Cristo para darmos conta do que fizemos por meio do corpo, meu irmão, bem ou mal. Será que eu tenho utilizado esse aparelho para desenvolver virtudes no espírito mortal? Será que eu estou entendendo que é uma ferramenta temporária que não me pertence? É apenas um empréstimo de Deus? Pois bem, para a gente poder alinhar um fechamento, naquela passagem de Mateus, capítulo 6, quando Jesus vai nos ensinar a orar, ele vai dizer, ensinar-nos o Pai Nosso. E no final do Pai Nosso, ou na parte, metade em diante do Pai Nosso, ele diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mais tarde ele vai pedir, livrai-nos do mal. Meu irmão, ele está dizendo para pedir a Jesus nos ajudar a livrar do mal que está em nós, não do mal lá de fora, não. Não da pandemia, não da dificuldade, não da dor, porque elas fazem parte da história. No entanto, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Nos ensinou a orar, e no seu momento mais crucial, lá no Getsêmani, quando orava para encontrar forças para passar pela sua dificuldade, pelo martírio e pela crucificação, ele faz uma prece e diz: Pai, e pondo-se de joelho, orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Fico pensando, meus irmãos, na época de Jesus, nos dias dele, não havia tecnologia. Como é que a informação chegou até nós? Era passada de forma muito rústica. No entanto, ele foi exemplo. Ele foi aquele que deixou-nos o exemplo. Por isso que as suas palavras, firmadas no exemplo, marcaram os corações. Será que nós temos tentado, de alguma maneira, ser exemplos? Será que nós temos adotado Jesus como exemplo? A questão de número 625, eu costumo dizer que, para mim, é a questão central do livro. Kardec perguntaria: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta é a menor do livro dos Espíritos, mas é a mais importante delas: Jesus. Meu irmão, minha irmã, será que nós temos tentado adotar Jesus como nosso modelo e guia? Será que temos tentado, de forma pessoal, trazer os seus ensinos para dentro de mim, para dentro de nós? Em João 15, o Nazareno teria dito-nos: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Será que temos guardado ou tentado, mesmo que a duras penas, com esforços desmedidos, guardar a lei de Deus, tentar aplicar o nosso dia? Tem sido Jesus o exemplo de submissão, de abnegação, o exemplo de amor? Será que ele tem sido para nós esse exemplo? A nossa prece, meus irmãos, é a gente rogar ao Senhor que nos ajude, nos auxilie a entender que nós precisamos adotá-lo como exemplos para viver uma vida verdadeiramente de seguidores do Cristo. É muito fácil dizer-se cristão. É muito fácil vestir uma camiseta, colocar um boné, até fazer uma tatuagem grande nas costas. Mas o convite é vivenciarmos Jesus no nosso coração. Vou terminar contando uma história, um fato, né? Nossos irmãos evangélicos, eles, assim como nós, também fabricam verbos, né? Espiritizar é um verbo espírita. Ensimesmar-se é um verbo espírita trazido por Emmanuel. Mas eles criaram o verbo chamado entronizar. Entronizar é colocar Jesus no trono do nosso reino. O reino é pessoal, está dentro de nós. O desafio: permitir que Jesus
dirija nossas histórias, para que a gente possa, a exemplo de Paulo de Tarso, nos rendermos, termos os olhos da espiritualidade abertos e caminharmos na direção do serviço, do trabalho, do gastar a nossa vida em benefício do outro. No final da caminhada de Paulo, carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, tem 40 segundos, diz Paulo: não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Diante da pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Ele vai dizer, vai e ama mais. Será que estamos dispostos? Que possa Nazareno nos abençoar e nos apoiar nas decisões tomadas daqui para frente, com relação a nós mesmos, aos outros e a Deus. Paz e luz, paz e bem para cada um de nós. Hélio, gratidão por ter trazido as reflexões tão importantes nessa noite, por ter nos trazido o Evangelho de Jesus e colocado por você de forma tão clara, né? E tão profunda. Então, eu acredito que muitos, nesse momento, estão pensando bastante a respeito de como estamos, né? Vivenciando, se estamos vivenciando o Evangelho do Cristo nos nossos dias, na nossa vida. Se estamos amando como Jesus nos ensinou, como Ele nos amou, na sua primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas. E que muitas vezes, no primeiro desafio, na primeira dificuldade, já titubeamos perante essa lei, achando que Deus virou as costas para nós. E muitas vezes sequer chegamos na segunda lei, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como eu vos amo. E não chegamos nessa lei. Então, somos aprendizes. Estamos aqui, né, para vencermos desafios e que, como você falou, nos lembremos da imortalidade do nosso espírito, né? Somos espíritos vivendo uma experiência na carne. Estamos aqui para crescermos, progredirmos e precisamos aprender a amar, verdadeiramente amar. E diante desse momento em que a humanidade, todos nós que estamos aqui encarnados e que aceitamos viver isso, esse convite nos chega com muito mais contundência, né? E com uma grande oportunidade de exercitarmos esse amor, fazendo bem, olhando para o nosso próximo, trabalhando o nosso egoísmo, vendo muito além de nós, das nossas dores, das nossas dificuldades. Então, que possamos, né, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir, para que nos abramos a esse amor, ao amor que Jesus espera de nós, espera com muito desejo de que possamos conseguir. Então, gratidão. Espero que em algum momento, quando estivermos de novo podendo ter o Lar Francisco de Assis aberto, que em algum momento você possa, Hélio, nos brindar com a sua presença. Foi muito bom ter você aqui conosco nessa noite. Eu estou muito feliz e eu acredito que os nossos companheiros também. E que possamos usar essas reflexões, né? Não só gostar, mas podermos usar isso, né? Viver o Evangelho de Jesus. Gratidão. Então, vamos nesse momento agradecer
agradecer mais uma vez por esta oportunidade de aqui estarmos. Então, vamos fazer a nossa prece. Pai, de amor, de bondade, Jesus, nosso modelo e guia, companheiros espirituais que nos acompanham, benfeitores, estão sempre ao nosso lado, vibrando por nós, torcendo pela nossa transformação. Pai, gratos somos por esse momento, por essa noite, por essa grande oportunidade dessa reencarnação, de podermos estar aqui mais uma vez para vivenciarmos experiências para o nosso amadurecimento espiritual, para o nosso progresso enquanto espíritos que somos imortais. Que possamos, Pai, despertar as nossas consciências para aquilo que necessitamos. Que possamos compreender que a nossa grande função, nossa grande missão é o amor. Aprender a amar como Jesus nos ensinou. Tu nos deste seu Filho, Pai, para nos ensinar o caminho do amor. E tão pouco entendemos. Possamos, Pai, despertar em nós essa centelha do amor divino. Que possamos exercitar esse amor através de todo o bem que possamos fazer aos nossos irmãos. Que tenhamos, Pai, olhos de ver, possamos olhar com os olhos do nosso espírito. Que tenhamos ouvidos de ouvir, possamos escutar com os nossos ouvidos espirituais. E que tenhamos coração de sentir, coração amoroso para sentir os nossos irmãos. Que esse amor que sentimos nesse momento, pela tua luz, Pai, possa envolver a cada um de nós, possa envolver a cada família aqui representada, a todos que temos em nossas intenções, a todos os irmãos cujos nomes foram colocados na nossa corrente do bem, a todos que nesse momento necessitam despertar as suas consciências e que possamos aproveitar esse momento, Pai, para evoluirmos um pouquinho mais, olharmos um pouco mais para aquilo que precisamos modificar em nós. Gratidão, Pai, por mais essa noite, pelo teu Evangelho, e que ele seja vivo em nossas vidas, em todos os momentos. E que essas águas, Pai, que foram colocadas aqui perto de nós, possam ser transformadas em sua composição molecular pelos espíritos, companheiros, amorosos, que se encontram conosco, transformadas no remédio que cada um de nós precisa. E possamos, através desse remédio, que se chama amor, despertar essa centelha que existe em nós. Gratidão, Pai, que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco nessa noite, pelo Facebook, pelo YouTube. Compartilhem
Todas as palestras são gravadas. Compartilhe com as pessoas, compartilhe por aqueles que vierem na sua mente. Compartilhem, curtam a nossa página da Corrente do Bem. E convide mais alguém, para que seja mais um elo de luz nessa nossa corrente. Lembrando que amanhã não teremos Corrente do Bem, então nos encontraremos de novo aqui na sexta-feira, para mais um encontro de amor e de luz. Gratidão, paz e bem, e até sexta.